Meu aluno, então, reiterando para você, nós trabalhamos empresa pública, sociedade de economia mista, vamos encerrar essa parte introdutória, onde eu trabalhei o conceito, trabalhei a diferença. Quando eu trabalhei o conceito, eu trouxe o gênero empresas estatais, onde tudo que se aplica à sociedade de economia mista, tudo que se aplica à empresa pública, se aplica também às suas subsidiárias e às suas controladas. Então, o gênero estatal, ele até transcende, né, a empresa pública, sociedade de economia mista, mas o que vale para as empresas dela, é evidente, é o que vale para ela. Então, a gente não fala da subsidiária e da controlada, a gente fala da empresa pública e da sociedade de economia mista. É a primeira ponderação. A segunda ponderação é a personalidade jurídica de direito privado, mas você não pode viajar na maionese quando eu digo personalidade jurídica de direito privado. É claro que elas se relacionam com o mercado, é claro que elas se relacionam com o particular, normalmente numa relação de igualdade, né? O direito civil está ali, a legislação trabalhista está ali, o direito comercial está presente também, mas você bem sabe que o Estado tem participação ali. E, por conta disso, existe toda uma preocupação com a moralidade no gasto do dinheiro público. Existe toda uma preocupação na organização administrativa dessas entidades. Então, para trabalhar nela, não pode ser qualquer pessoa. Ali tem o dinheiro do Estado, você tem que ter mérito para trabalhar ali e gerir o dinheiro público. Então, para você entrar nela, o concurso público tem que estar presente, a licitação tem que estar presente, o contrato administrativo tem que estar presente. Hoje já não se discute mais se o Tribunal de Contas pode ou não fiscalizar esse tipo de empresa estatal. Ele deve, é dever dele fiscalizar, artigo 71, inciso 2º da Constituição da República Federativa do Brasil. Tudo bem? Então, em que pese possuir personalidade jurídica de direito privado, as suas normas são derrogadas por normas de direito público. Tudo bem? Tranquilo? Bem, avançando. No momento seguinte, meu aluno, eu trabalhei com você 4 diferenças da estatal, entre as estatais, empresa pública e sociedade de economia mista. Você já viu que ela tem de comum, a forma de criação é comum, a natureza jurídica também é comum, ou seja, são empresas com personalidade jurídica de direito privado, também é comum, e nós trabalhamos a diferença. No primeiro momento, falei para você, olha, composição do capital na empresa pública é 100% público, ainda que não pertença a um único ente. Eu trabalhei com você também a composição do capital na sociedade de economia mista. Mais de 50% do capital votante é o controle acionário, sendo do poder público. Tudo bem? No momento seguinte, eu trabalhei a forma societária. A forma jurídica da sociedade disse, olha, empresa pública pode ter qualquer forma. Aí Celso Antônio entra e diz, olha, cuidado, qualquer forma, mas desde que as responsabilidades do sócio sejam limitadas. Tudo bem? Desde que não se haja o Instituto da Responsabilidade Solidária. O Estado não poderia criar uma entidade e responder pelos atos dessa entidade de forma solidária. Então, a responsabilidade do Estado se dá de forma subsidiária, disse Celso Antônio. No momento seguinte, entra o José Santos Carvalho Filho, professora Maria Silva de Pietro, dizendo, olha, o que nós temos aí é a exceção da exceção, porque uma sociedade unipessoal é a exceção da exceção, porque a sociedade tem que ter no mínimo 2 pessoas. A unipessoalidade, ela até surge numa sociedade quando você tem a morte de um sócio, diz a lei da SA. Há um prazo para se apresentar o segundo sócio, para que a sociedade não seja extinta. Então, a unipessoalidade é uma exceção da regra de possuir pelo menos 2 sócios. E quando você trata a unipessoalidade de forma permanente, é a exceção da exceção. Então, observe que é possível a unipessoalidade, e a unipessoalidade foi trabalhada por nós de 2 formas. Unipessoalidade da empresa pública e unipessoalidade das suas subsidiárias. Tudo bem? Tranquilo? Por fim, trabalhamos o foro competente. Fizemos um comentário genérico, dizendo a empresa pública federal, Justiça Federal. Todas as demais, Justiça Estadual. Empresa Pública Federal, Justiça Federal. Todas as demais, evidente que as demais são as empresas estatais, que não essa, Justiça Estadual. Tudo bem? Aí vimos que o STF menciona que o artigo 109, inciso 1º,
é taxativo, é o chamado silêncio eloquente, ou seja, ele se cala para dizer que a Sociedade de Economia Mista não está ali. Tudo bem? Foi dessa forma que nós tratamos do tema. Tranquilo? Bem, continuamos avançando e disse para você o seguinte, olha, você deve observar, se você for fazer um concurso estadual, o CODIGERD, né, o Código de Organização e Divisão Judiciária do seu estado, porque no Rio de Janeiro tem um caso esdrúxulo, um caso peculiar, onde você tem empresa pública e sociedade de economia mista estadual sendo julgada numa vara e a Sociedade de Economia Mista Federal em outra vara. No Rio de Janeiro, as duas primeiras, Sociedade de Economia Mista Estadual e Empresa Pública Estadual, Vara de Fazenda Pública, a Sociedade de Economia Mista Federal, sendo julgada na vara civil. Tudo bem? Petrobras em um lugar, SEDAI em outro lugar, foi o exemplo trazido para você. Tranquilo? Na sequência, eu trago um comentário do Marco Juruena, somente na obra dele eu vi esse comentário e a finalidade é aprofundar o tema ao máximo. Eu gostaria que você visualizasse o seguinte, olha, finalidade de lucro, ela está presente onde? Obrigatoriamente. Sociedade de Economia Mista para atrair o particular. Na empresa pública é facultativa essa destinação, tranquilo? Então, vou ler aqui de forma pausada para você os textos, né, que tratam desse quarto comentário, é único, então me sinto compelido a ler com você. Então, vamos lá. Marco Juruena Vilela de Souto, né, é um procurador aqui do Estado do Rio de Janeiro, trata de uma quarta diferença. Ele afirma o seguinte, a empresa pública não precisa ser necessariamente lucrativa. É claro que ela pode gerar lucro. Para entender melhor essa frase, ninguém tem bola de cristal para saber se uma empresa vai ou não dar lucro, né? Todo mundo, quando cria uma empresa, acha que ela vai dar lucro e pretende que ela dê lucro. Mas Marco Juruena está dizendo que na empresa pública o lucro não precisa estar presente. Eu trago para você o exemplo da Embrapa. A Embrapa é custeada pelo governo federal, ela foi criada num contexto que pedia a sua existência. Ou seja, a população crescendo assustadoramente e a quantidade de alimento a ser explorado pelo Estado brasileiro tem uma limitação territorial. A população vai crescendo, como é que produz mais usando o mesmo território para alimentar aquela população? Então você tem que fazer estudo de pesquisa na área de agricultura para ter uma produtividade maior e na área da pecuária. Então a Embrapa surge nesse contexto aí para fazer pesquisa, evidentemente, com a finalidade de ver o povo se alimentar bem. Então essa seria a ideia, não dá lucro algum a Embrapa. Tranquilo? Bem, avançando. Na empresa pública o lucro não é essencial e você pode criar a empresa pública, sabendo que ela é deficitária por excelência. Ou seja, você pode criar a empresa pública como a Embrapa sabendo que ela é deficitária. Por outro lado, para Marco Juruena, a Sociedade de Economia Mista deve ser necessariamente lucrativa. E olha a fundamentação dele. Então, para você criar uma Sociedade de Economia Mista, vai dizer Marco Juruena, que no início, desde o início, você deve ter a ideia do lucro, necessariamente. Porque se você não tiver essa ideia, como é que você vai trazer o empresário ou particular, né, para se associar a você? É dessa forma que o nosso professor trata do tema. Tudo bem? Então, já fizemos todas as considerações acerca da organização administrativa. Vou continuar trabalhando, vou continuar aprofundando o tema. Já vimos autarquias, já vimos as empresas estatais, ainda vamos analisar as fundações. Na sequência, meu aluno, vamos estudar o segundo setor, os concessionários, permissionários e, por fim, o terceiro setor e fecha-se o tema organização administrativa. Tudo bem? No momento seguinte, quero trabalhar os princípios, quero trabalhar os poderes administrativos e vamos evoluindo cada vez mais no estudo do nosso direito administrativo. Então, a gente encerra por aqui, o professor está cansado, a voz está desaparecendo e na próxima aula a gente volta com tudo. Um abraço e até a próxima, meu aluno.